Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui um estudo científico agora. Na verdade não um estudo, né, mas uma resenha científica, uma síntese de tudo que foi aí que nós conseguimos levantar nessas últimas semanas, que nós estamos ali trabalhando no nosso grupo, né, no Facebook de divulgação de dados científicos sobre o coronavírus. Grupo que nós criamos aí para trazer informações qualificadas, né, informações publicadas em revistas internacionais de alto renome, por pesquisadores de alto renome, né, pesquisas que tiveram alguma qualificação para serem apresentadas. A nossa intenção aqui é meramente informar e permitir, né, que se faça uma análise do que existe sobre a situação do coronavírus e isso possa contribuir de alguma maneira para que a gente tenha não só informação, conhecimento, mas saiba atuar, né, agir da melhor maneira possível dentro das nossas possibilidades, da nossa esfera, fora da área médica, né? Então, o que nós vemos aí, o que nós conseguimos levantar nessas semanas e tudo que apareceu sobre os dados, nos levam aqui a escrever esse artigo que se chama, este ensaio, na verdade, né, que se chama A Batalha da Garganta contra o Covid, né? Então, vejo que aí a gente está utilizando termos que não são técnicos, né, termo garganta, termo batalha, mas tem uma fundamentação esses termos que é para facilitar o acesso das pessoas, né, que possam entender a importância desse tema e que possam, de uma maneira profilática, tomar algumas decisões, né, de higiene bucal caseira e que isso aí possa ajudar de alguma forma a evitar, né, que se chegue nos quadros graves de SARAG, né, de síndrome respiratória aguda grave, que são o que se busca evitar, né, que seja a pessoa internada e tenha que se submeter aos chamados respiradores. O que a gente percebe, né, o que já está aí bem colocado, é que grande parte das pessoas, né, até 90%, 95% das pessoas que são contaminadas, são infectadas por esse vírus, elas acabam, não é, passando pelo processo como se fosse uma gripe. Cerca de 80% das pessoas têm sintomas leves ou ausência de sintomas, nem percebem que estão infectadas, né? E acabam passando aí por esse período de infecção, né? Que demora até cerca de 14 dias o ciclo de infecção do vírus, entre, né, a apresentação dos sintomas e o desenvolvimento de anticorpos, né? E a eliminação do vírus do organismo, em torno de 14 dias. Bom, então, grande parte das pessoas não vão ter, né, problemas graves, né, vão passar por isso de uma maneira como se fosse uma gripe, no máximo uma gripe daquelas um pouco mais, né, que exigem um pouco mais do organismo. Mas a gente sabe também pelos dados que 5% das pessoas podem ter, né, consequências graves e daí podem requerer algum tipo de tratamento hospitalar, né, então, que é um tratamento hospitalar que até agora, e o que nós verificamos aqui no estudo, é que não existe, até o momento, nenhuma das substâncias testadas até o momento se demonstrou eficaz para combater, né, esse vírus. Então, nenhuma substância até agora se demonstrou que seria hábil a matar esse vírus no organismo, né? Então, o que existe é um tratamento paliativo, né, para que se supere este período de tempo da infecção e que a pessoa consiga sobreviver. Então, o que existe é uma forma de tentar controlar os efeitos danosos da infecção. Tem estudos, e até deixei bem claro aqui, é só passar aqui e entrar no link, né? Tem vários estudos aí que explicam tudo isso. Uma pena que estão todos em inglês, mas que dão explicação mais aprofundada disso que está sendo falado aqui. Tá? Então a gente percebe que até meados de abril, um estudo que saiu indica que não há, né, nenhuma das drogas que foram testadas, incluindo aí a cloroquina, incluindo retrovirais, incluindo outros imunossupressores e tal, nenhuma dessas drogas foi considerada efetiva, né, no combate a esta nova classe de vírus, tá bom? A cloroquina, tão falada, tão discutida,
ela tem um potencial? Ela tem, mas não para matar o vírus, né? O que se sabe, até porque ela já é utilizada nesse sentido, é que ela tem uma capacidade imunossupressora que, aliada ao fato de que este tipo de vírus provoca, né, uma reação imunológica excessiva, né, uma reação imunológica, uma síndrome, né, de citocinas pulmonares, uma hiperinflamação, ela pode então reduzir este efeito, né? E ao reduzir esse efeito, então, permite que a pessoa respire e logo, né, não tendo essa resposta imunológica excessiva, respire e logo não precise, né, ir para uma terapia intensiva. Então esse seria o grande papel hoje da cloroquina, né, o grande papel aí enquanto imunossupressor, né? Ela já é considerada imunossupressor, já é utilizado no tratamento de lúpus. Então quem conhece o que é lúpus sabe que é uma atuação do próprio organismo, do sistema imune contra a própria pessoa. Logo, a função da cloroquina no tratamento é reduzir, né, o sistema imunológico da própria pessoa para não atuar contra si. E nesse caso também, ao reduzir o sistema imunológico, a atuação do sistema imunológico, evita que nessa primeira fase da resposta imunológica, que vai do primeiro ao sétimo dia, mais ou menos, né, o organismo não entre numa hiperinflamação pulmonar e aí a pessoa não consiga respirar. A gente tem um caso, né, interessante, já tratando também de imunossupressores, que é a questão do álcool, né? O álcool, ele também tem efeitos imunossupressores. E tem o caso lá do primeiro inglês que pegou, né, que foi infectado pelo vírus. Ele estava em Wuhan e aí foi para o hospital, não tinha tratamento, oferecendo os antibióticos para ele, mas é viral. E ele falou, não, pô, antibiótico para coisa viral não tem lógica, né? E aí não tinha o que fazer, mandaram ele voltar para casa e ele voltou para casa sem tratamento, com dificuldade de respirar. Ele foi lá e encheu a cara de uísque e mel. E ele falou, bom, é o que eu tinha para fazer, né? Adulto, capaz, fez o que quis e, né, sarou. Se sarou por causa disso ou não, não é a questão aqui. Mas que o álcool tem efeitos imunossupressores, ele tem, né? Além de que o álcool, a gente usa o álcool gel para desinfecção e o álcool tem propriedades, né, antimicrobianas. Então, quais são as utilidades do álcool, né? A gente deixa as perguntas em aberto aí, principalmente levando em consideração a questão de que uma eventual infestação do intestino, como os artigos também mencionam, poderia ser combatida, né? Agora, mas o que chama muita atenção, e aí já entrando para a batalha da garganta aqui, que importa, né? Não só que o álcool também pode estar sendo usado nesse sentido, mas no sentido da questão da higiene bucal. E aí vem a questão dos japoneses, né, que tem esses hábitos de limpeza, principalmente de fazer enxágue bucal, e uma baixa letalidade no Japão, né, uma baixa letalidade. Então, não vamos discutir todos os hábitos de higiene excessivos dos japoneses, mas que nesse momento são providenciais, que são o uso comum de máscaras e que acabam até ajudando, né, a controlar a curva da epidemia, né? Não, e aí até no artigo que nós fizemos sobre isso, não que as pessoas não vão ser contaminadas, né? Para se haver imunidade, ou você tem uma vacina, que todo mundo vai receber essa vacina, e daí todo mundo vai ter uma contaminação, uma infecção atenuada e vai desenvolver anticorpo, ou todo mundo vai ser contaminado na rua, né? Em algum tempo. Até que se tenha essa tal da imunidade de rebanho. Mas a questão que se coloca aqui, em relação à higiene, é que os japoneses têm esse hábito de fazer os gargarejos, né? E aí limpar a garganta, né? Utilizar aqueles antissépticos bucais. Mas por que isso importa, né? Veja, quando a gente vai olhar, a gente percebe, e os estudos estão indicando isso, e isso acho que é um dado mais importante, é que até tem artigo científico dizendo que as pessoas que estão no grupo de risco para essa doença, que são os idosos, as pessoas com alguma comorbidade, diabetes, hipertensão, né? Também poderiam ser colocadas nesse grupo de risco aquelas pessoas que tiveram testes, né, de nasofaringe, de garganta, né, e foram verificadas uma alta carga viral, né, localizada nessas áreas. Então essas pessoas
tinham mais chance de serem hospitalizadas, né? Você observou que as pessoas que eram pessoas de idade, pessoas que tinham comorbidades e pessoas que tinham uma alta carga viral, foram pessoas que tinham mais chance de serem internadas, né? Então isso é uma coisa interessante para a gente observar, né? Porque estudos dizem, e aí outros estudos que a gente cita aí também, de que como a gente se contamina pelo olho, pela boca ou pelo nariz, o primeiro local, né, infecção é a garganta, né? São as vias aéreas superiores. E depois isso aí se propaga para as vias aéreas inferiores, atingindo então o pulmão. Então, a gente acabou vendo nos artigos científicos aí, né, que essa questão é muito importante de ser observada, tá? Muito importante. Por quê? Porque se verificou também em outro artigo científico, que até depois vocês podem clicar aqui e acessar, que quanto maior a carga viral inicial, quanto mais rápido, né? Quanto mais rápido e maior a sua replicação, quanto maior for o pico de carga viral no organismo, né, e especialmente na garganta, maiores são as chances da pessoa ter um quadro grave da doença. Isso explica muito porque profissionais de saúde, pessoas que têm muita gente em volta contaminada, fica todo mundo respirando aquele ar contaminado junto, tem a tendência a desenvolver um quadro grave, né, maior, estatisticamente maior. Então, o importante nesses casos é manter, né, a profilaxia, o distanciamento social, a pessoa que está contaminada deve ter que fazer isolamento, deve ficar em casa, infectada, né, isolamento, ficar em casa, usar máscara, evitar ter contato com os outros na casa, mesmo que estejam doentes, né, ficar cada um no seu canto, usa o álcool gel para desinfetar as mãos, tal. Então isso é muito importante. Agora, os dados também de uma outra pesquisa indicam que as pessoas que estavam internadas por casos graves, elas tinham até 6 vezes mais carga viral na nasofaringe. Então veja que aí a gente já começa a ter pistas, né? Então a primeira coisa é onde acontece a infecção? Garganta. A questão, quer dizer, a capacidade de replicação ali, né, quantidade de replicação vai ter influência direta, né, no pico da carga de vírus no corpo todo. Logo, essa pessoa teria então mais chance de ter uma resposta imunológica acentuada, né, aquilo que se chamou de overdrive, né, de citocinas, né, uma resposta pulmonar inflamatória acentuada. Então, se controlada a carga viral no começo, né, se evitado que ela seja ampliada, atenuada, porque não quer dizer que nós estamos analisando, não quer dizer que a pessoa, uma vez infectada, ela vai ter alguma saída, né, de evitar o ciclo natural da doença. Nada disso. Todo mundo vai passar pelo ciclo natural da doença, que são lá os primeiros 7 dias da resposta imunológica inata, né? E depois desses 7 dias a resposta imunológica adaptativa, quando então começa a se produzir os anticorpos, que realmente quem vai neutralizar o vírus no organismo, né? Então são os anticorpos, tanto que aquele teste, né, não o PCR, que é o teste de RNA, mas o teste que se faz para se verificar se a pessoa teve a doença, tem que ter pelo menos 7 dias para você verificar se formou anticorpos. E dali que você vai fazer o teste. Então é importante a gente entender o seguinte: esses dados estão mostrando para a gente que existe uma batalha inicial desse vírus na garganta, né? E essa batalha, né, o organismo pode vencê-la sozinho? Pode. A gente percebe que existem aí, né, a estatística de que 95% dos casos o organismo vai vencer essa batalha. Vai demorar, vai sofrer um pouquinho, vai ter febre, vai ter dor, vai ter inflamação, né? Vai ter as consequências normais de uma gripe, mas vai vencer a batalha. Mas existe uma porcentagem, 5% dos casos, que pode não, essa vitória não ser assim atingida. Bom, e daí, né, voltando aqui à nossa análise, a gente tem que trabalhar em cima desses dados, né, para ver como nós podemos evitar que nossa condição venha a ser prejudicada, né, e de uma maneira que esteja que nós possamos fazer algum controle sobre isso. E esse controle está, né, nessa batalha da garganta, tá? Então os estudos já indicam isso. A infecção começa na garganta, vias aéreas superiores. Ali, né, tem os receptores,
né? Os receptores fazem ali o encaixe do vírus, ele se replica ali, depois ele se espalha. Então, vai atingir as viárias inferiores do pulmão e daí a possibilidade de ter consequências graves, né, dessa overdrive de citocinas que acontece, gera uma inflamação excessiva do pulmão, hiperinflamação, e os problemas todos advindos daí em relação ao trato hospitalar dessa doença. E as pesquisas que a gente viu, né, indicam que várias pesquisas indicam essa questão da carga viral, da importância de se avaliar a carga viral, se retardar, né, se tentar atenuar a carga viral, então ficar longe de pessoas contaminadas, ficar, né, para se tentar ter uma resposta imunológica mais adequada, né, se evitando essa síndrome aí das citocinas. E aí vem a questão dos japoneses, né, com seus enxergatórios bucais aí, e a capacidade disso, por hipótese, né, levantando a hipótese disso aqui, de evitar, então, ou atenuar, né, uma vez infectado, atenuar a propagação, né, a rápida replicação do vírus. Claro que, como é uma medida de higiene básica, comum, popular, você não precisa, né, de uma orientação médica para fazer esse tipo de higiene ou odontológica. Você vai no mercado, compra enxaguatório, de preferência o que tem álcool, porque o álcool tem essa propriedade, né, antimicrobiana. E isso pode ser feito. Você faz o gargarejo, sai de casa, quando volta, durante o dia, né, faz lá um período de tempo, cada 2 horas e tal. Se você está em casa direto, não tem perigo de contaminação, faz só de manhã e à noite, mas você tem essa ferramenta na sua mão, né? Isso não quer dizer que você vai escapar, né, de uma eventual infecção, você vai matar, né, o vírus, mas você pode sim, né, por essa ação desinfetante aí dessa substância, atenuar a carga viral, né, ou retardar o pico dela. E quanto mais você retarda o pico dela, mais os dias passam e mais a sua resposta imunológica adaptativa, que é aquela que vai realmente te livrar do vírus, ela começa a acontecer. Porque ela precisa de um tempo, ela não começa no primeiro dia, ela precisa de um tempo para ela se ativar. Né? Então a gente começa com uma resposta imunológica inata e depois vem a resposta imunológica adaptativa. Isso é uma coisa que você acha facilmente em qualquer texto introdutório sobre imunologia, tá? Então esse é um passo que pode ser dado. Agora, um outro passo também pode ser dado é a partir do momento que você começa a ter algum sintoma, né? Sentir perda de gosto, paladar, né? Perda de olfato, algum leve incômodo, um leve mal-estar, febre, alguma coriza, né? Uma atitude que pode ser feita que é você aí começar a utilizar um outro enxaguatório bucal, que é aqueles com clorexidina, né? Não confunda clorexidina com cloroquina. Clorexidina é um enxaguatório bucal daquele enxaguatório que ele, na verdade, ele é um desinfetante hospitalar, né? Desinfetante utilizado na área da saúde, né? Utilizado até na área, principalmente na área odontológica, com pós-operatório. Então tem algumas marcas no mercado que eu não vou citar, mas você vai comprar também um enxaguatório bucal que se vende livremente em farmácias e supermercados, tá? Não precisa de receita para isso, que é enxaguatório que você encontra lá que tem clorexidina e você pode fazer um bochecho, um gargarejo com essa substância, você não precisa, isso aí não vai te fazer mal nenhum. Existem, claro, vocês vão ver, tem aí estudos que você não pode usar em longo prazo a clorexidina, que ela tem lá umas reações que não são desejáveis, né, no esmalte do dente e tal, mas isso em longo prazo, né? Você ficar 7 dias fazendo bochecho com clorexidina, enquanto você está aí tentando evitar, né, uma síndrome, né, uma síndrome de hiperinflamação do pulmão, é plenamente justificável e nem um pouco contraproducente. Na verdade, é algo que você pode fazer livremente, não precisa de receita, orientação, nada. É uma decisão sua individual, né, de autoproteção, de autotutela, né, e os dados científicos estão aí para você justificar isso e para seguir o exemplo dos japoneses, no mínimo, né? Se não for seguir o exemplo dos russos, né? Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui, até porque
Não tem dados científicos, né, sobre a questão dos russos aí e por que eles estão com uma taxa de mortalidade bem menor com mais casos que no Brasil. Deixa isso para lá. Quando sair dados a gente pode falar sobre isso. Agora, o que se traz, né, a ideia aqui é que o importante, né, se já está descoberto que a carga viral importa, né, e a replicação do vírus é rápida e por isso que tem uma propagação rápida do vírus e ela se aloja na garganta, né, que é o local onde ela também vai poder ser expelida para contaminar outras pessoas. Então, ali vai acontecer um pico de carga viral. Já se verificou também que pacientes graves, internados, têm uma carga viral 6 vezes maior nessa região que os pacientes que tiveram sintomas leves, né? Então vejo que é um dado importante a ser observado. E o fato de que é possível, né, se utilizar um produto comum que você tem aí, que você faz a limpeza da sua garganta e você pode colaborar para atenuar, né, essa curva, né, evitando essa sobrecarga, esse overdrive no seu organismo, né? Pode acontecer ou não, tá? 95% dos casos não acontece. Mas, se você estiver nos outros 5% dos casos, e isso aí puder ser evitado, é melhor para você, é melhor para sua família, é melhor para as pessoas que trabalham no hospital, né? Que você não vá para lá com uma situação grave, então é melhor para todo mundo. E não tem contraindicação, não há nada que possa te incomodar em relação a isso. O fato de você ir no mercado comprar um enxágue bucal e fazer gargarejo não diz respeito a nenhuma restrição, né? Ou algum problema. É uma questão de escolha. É uma questão até de higiene, né? Se você vai seguir um modelo japonês de higiene, como nós já estamos seguindo, né? De lavarmos as mãos constantemente, usarmos máscara na rua, e agora mais um hábito japonês sendo trazido para a nossa realidade, que é fazer os enxágues bucais constantes. Né? E uma vez se sentindo provavelmente contaminado, imediatamente fazer um enxágue bucal com algo mais desinfetante, que é a clorexidina, e daí colaborando para o seu organismo, né, evitar o pico, né, da contaminação da carga viral, atenuar isso e deixar ele trabalhar com mais tranquilidade, evitando assim a possibilidade dele ter esse overdrive que essa doença provoca, que essa doença especificamente provoca, né, provoca essa tal de SARAG, né, essa síndrome respiratória aguda grave, que é o que tem que ser evitado. Fora isso, né, os estudos não trazem um outro problema maior, né? Tem lá a questão da infecção dos outros órgãos, mas a carga viral vai começar ali. É o primeiro local, é a nasofaringe. Então, se atuado ali, o restante pode ser, você pode colaborar de alguma maneira, né? Eu acho que é isso que é importante que a gente viu nesse artigo aqui, você poder colaborar com o seu organismo, né, para que ele consiga lutar essa batalha, né, batalha contra o tempo, de uma maneira mais tranquila. Não que não vai acontecer, tá? Vai acontecer, vai ter o ciclo natural da doença, tá? Até se chegar à produção de anticorpos, e aí os anticorpos que vão dar conta do recado. Agora veja, se você puder colaborar, é uma opção sua, né, de tomar uma medida de higiene simples, fácil, caseira, com custo baixo e que pode ajudar de alguma maneira. Os artigos científicos estão todos aí. Trata-se de uma questão de livre convencimento, livre-arbítrio, né, livre decisão. Se você racionalmente não concorda com isso, é uma decisão sua. Mas eu deixo por último aí, né, para encerrar o artigo, o que acontece no final quando você já não pode mais tomar decisão e alguém tem que tomar decisão por você. Ok? Então era isso. Obrigado pela atenção, quem chegou até aqui, e até a próxima.